Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. Nós chegamos a mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico doutrinário no Catecismo Maior de Westminster. Já chegamos hoje, pergunta de número 50 do Catecismo Maior de Westminster. Temos falado sobre a humilhação, né? O estado da humilhação de Cristo. E hoje, na pergunta de número 50, vamos considerá-lo no período após a sua morte. Então, vamos ler a pergunta de número 50, resposta dada pelos teólogos de Westminster. Nós faremos e partiremos para a exposição desse assunto. Então, pergunta 50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até ao terceiro dia. O que, aliás, foi expresso nestas palavras: ele desceu ao inferno, ou então ele desceu ao Hades. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que temos tido de consideração da tua santa palavra, as doutrinas por ela expostas e sistematizadas por irmãos nossos do passado, no Catecismo Maior de Westminster. E assim te agradecemos, porque o Senhor é quem tem nos conduzido em todos esses estudos, em toda essa consideração destes assuntos. Assim pedimos que o Senhor o faça também nesta noite, nos auxiliando no estudo da tua palavra e deste assunto específico. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós finalizamos aqui o estudo a respeito do estado de humilhação de Cristo. Essa pergunta ela inclui os dois últimos estágios do estado de humilhação, segundo a maior parte dos teólogos e estudiosos dividem, né, em 5 estágios. E aqui o quarto e o quinto, o sepultamento, o quarto estágio da humilhação de Cristo, e o quinto é a permanência na morte, que se encerra somente ao terceiro dia depois da sua entrega voluntária. Então, a humilhação de Cristo que se inicia na sua concepção no ventre de uma mulher humilde e ganha mais contornos ainda mais humilhantes com o seu nascimento, sendo este o primeiro estágio, que se deu também, o nascimento que também se deu numa condição humilde. E a sua humilhação é amplificada durante a sua vida de sofrimentos e fraquezas, o segundo estágio, ainda mais amplificado com o seu sofrimento na cruz, o terceiro, o seu sofrimento na cruz, que culmina com a sua morte, o terceiro estágio. E hoje nós veremos é que essa escada descendente alcança finalmente os seus últimos degraus, pelo fato de que a humilhação de Cristo após a sua morte consiste no quarto estágio, que é o sepultamento. Então, não somente Cristo morreu, mas assim como todo ser humano, marcado em seu nascimento para a morte, ele tomou o seu destino ah, comum à humanidade após a sua morte. Ele foi sepultado. Mateus, no capítulo 27, vou colocar o texto na tela, verso de número 57, assim registra esse acontecimento. O texto diz: caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. João nos dá outro detalhe, né? Diz que Nicodemos, aquele mesmo da conversa com Jesus, registrado em João 3, Nicodemos ele também embalsama o corpo do Senhor Jesus Cristo após a morte. O relato aqui de Mateus prova não somente a morte de Jesus, mas atesta para nós o destino do corpo do Senhor Jesus. E é apoiado pelo relato seguinte de Mateus, que registra o diálogo dos principais sacerdotes com Pilatos, pedindo que o corpo de Jesus fosse guardado, né, assegurado ali, com seguranças mesmo, para que não houvesse a possibilidade de uma fraude. Esses textos, irmãos, nós vamos ler agora esse outro, e o que eles nos mostram? Essa humilhação pela qual o Senhor Jesus teve de passar.
de ter que ser sepultado. O Deus homem, o Deus eterno sendo sepultado. Olha só o que diz Lucas, ainda no 27 agora, a partir do verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, esse relato, ele atesta, ele ratifica o relato anterior, né? Aqui é o registro dos próprios sacerdotes, daqueles que haviam acusado o Senhor Jesus, né, implicando-lhe a morte, num diálogo com Pilatos, que apesar de não ter sido o acusador direto do Senhor, também não foi aquele que fez justiça ao libertar o Senhor Jesus. E esse diálogo mostra justamente e confirma o fato de que Jesus esteve na sepultura. Ademais, o relato de Paulo em 1 Coríntios 15 também fala sobre a morte e o sepultamento de Jesus. Assim diz o texto: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O texto mostra não somente que Cristo foi sepultado, mas que o fato dele ter sido sepultado é essencial para o Evangelho, a ponto de Paulo testemunhar isso aqui aos seus leitores, de que ele foi sepultado, confirmando aquilo que já havia sido previsto a respeito do Senhor. Então, tudo isso nos mostra, meus irmãos, o Deus eterno, aquele que adentrou o tempo, que sofreu as nossas dores, que enfrentou a fraqueza natural do ser criado, que experimentou a morte e só teve o seu destino após a morte selado pelas mãos de homens fracos, pequenos. Foi José de Arimateia que teve de pegar o Senhor Jesus ali, o seu corpo, e levar para a sepultura. O próprio Deus, aquele que é Deus, não pôde fazê-lo por conta própria porque estava morto. Esse é o quarto estágio da humilhação de Cristo, mas não suficiente, levado ao túmulo, lá permaneceu. Ele foi vencido durante esse período, como todos os mortos. Até o terceiro dia, Jesus teve o destino comum da humanidade. Existe uma discussão, porque o catecismo utiliza aqui uma expressão para enfatizar isso, aquela que nós conhecemos também no credo apostólico, de que ele desceu ao Hades, né? Ele desceu ao Hades. A gente não precisa, e também não é lugar para que nós entremos em muita discussão, mas a ideia básica e geral é de que a expressão aqui, a referência, é a permanência no estado de morte. É de que Jesus descer ao Hades significa que Jesus permaneceu ali na morte, sob o poder da morte. Sob o poder da morte. Nós não precisamos, então, entrar em muita discussão, né? O próprio Senhor Jesus já havia afirmado essa realidade lá em Mateus 12, quando ele, falando sobre Jonas, aplica a história de Jonas à sua própria história. Ele diz assim: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? No Hades, aqui, sob o poder da morte. Enquanto uma outra dúvida comum é onde estava a alma do Senhor Jesus. Se o seu corpo restava entre os mortos, a sua alma estava no paraíso. Quando Jesus responde àquele ladrão, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele nos permite inferir o local da sua alma, de que estava exatamente no céu, já que aquele homem também estaria ao seu lado no paraíso naquele mesmo dia. Então, se nós sabemos que o seu corpo permaneceu na terra, sendo sepultado, a inferição lógica é de que a sua alma estava no paraíso. Então, esses são os 5 estágios, meus irmãos, da humilhação de Cristo. Ele
nasceu, ele foi concebido, nasceu, sofreu até a morte, foi sepultado, teve o destino comum dos homens e permaneceu neste destino comum por um período de tempo ali, quase algo próximo de 3 dias. E é assim, então, nós concluímos o estudo do estado da humilhação de Cristo. Já nos preparando para os estudos que nós teremos a partir da semana que vem, Paulo, quando escreve aos Romanos, nos oferece uma transição bem adequada. Ele diz assim, a partir do verso 8: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. O grande aspecto da morte de Cristo e da sua permanência no estado de morte é de que isso teve um fim. A morte, a despeito de exercer domínio sobre Jesus por um curto período de tempo, não mais tem domínio sobre Cristo. E Paulo está dizendo, porque ele ressuscitou dentre os mortos, e esse é o primeiro dos 4 estágios do estado de exaltação de Cristo, que nós estudaremos a partir da semana que vem. Enquanto isso, o que nós precisamos nos lembrar e gravar no nosso coração é de que a humilhação de Cristo foi um movimento essencial para a nossa redenção. Porque tendo ele vivido em perfeita obediência, suportado os sofrimentos em nosso favor, entregando-se à morte por ela tendo sido dominado, ele concedeu eterna redenção a todos quantos se achegam a ele em sincero arrependimento. Diante disso, então, nós devemos responder com gratidão, reconhecendo ao que Cristo se submeteu para, em obediência ao Pai, nos salvar deste destino eterno, comum a todos os homens, mas como Cristo temporal. A morte não tem a palavra final sobre a nossa vida, como não teve a palavra final sobre a vida de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Assim, então, nós concluímos. Deus os abençoe. Nós vamos orar para encerrar mais um estudo nessa semana. Agradecendo-te, Senhor, pelo tempo que aqui tivemos de consideração da tua palavra, estudo desta doutrina importante para nós e para a história da redenção. Assim, pedimos que o Senhor ah, apreenda estas verdades no nosso coração através da obra do teu Espírito, para que nós não nos esqueçamos destas profundas verdades a respeito do nosso Salvador e aquilo que ele se submeteu para que nos resgatasse do império das trevas, para que nos resgatasse da morte eterna. Assim, ajuda-nos também a responder em gratidão, oferecendo-nos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Desejo a todos um bom resto de quarta, um bom resto de semana também, até domingo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.